Senhor, estamos aqui no monte, orando, buscando mais de Deus. Mediante a isso, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Lucas capítulo 5, o título é A Pesca Maravilhosa. Mas aí eu faço a pergunta, como que é pesca maravilhosa, sendo que Pedro teve uma decepção, Simão teve uma decepção no começo? Mas vamos lendo que eu vou te ensinar, que eu vou te falar mediante as palavras que Deus falou comigo. Versículo 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ou seja, a multidão estava apertando ali para ouvir a palavra do Senhor. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Ou seja, aqueles pescadores daqueles 2 barcos estavam lavando a rede, porque eles pescou a noite toda e não pegou nada. Então, como que é pesca maravilhosa, mediante a uma decepção dessa, mediante a tristeza que ele estava sofrendo, mediante as calúnias que ele estava ali ouvindo, porque muito chegou e falou: Simão, e aí, cadê os peixes? Eu preciso vender, a minha venda depende do seu trabalho, depende do seu serviço. E fora os outros pescadores que devem ter pegado e estavam rindo dele, falando: olha, você foi para o lugar errado, você pescou no lugar errado. E aqui, versículo 3: E entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus entrou num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando, ensinava-se do barco a multidão. Ali, como a multidão oprimia Jesus, a nossa voz, quando está mediante assim a poucas pessoas estavam ouvindo ali o que Jesus estava ensinando. Então ele teve uma ideia, falou assim: eu vou pegar aquele barco que está ali, entrar naquele barco de Simão e vou afastar um pouco da terra, para que meus ensinamentos fossem mais longe, para que minha voz fosse mais longe. Mas ali dentro do barco também estava Simão, ouvindo aqueles ensinamentos. E ali Simão estava aprendendo com as palavras que Jesus pregava para a multidão. Versículo 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: vai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus aqui é tão interessante que ele fala para Simão: Simão, eu sei que você não pegou nada a noite toda, mas vamos até o mar alto aí. Aqui eu já acabei de ensinar as multidão. Vamos colocar em prática, ver se você aprendeu. Aí, versículo 5: E respondeu Simão, olha o que Simão disse. Disse-lhe: mestre. Chamou Jesus de mestre, porque aquelas palavras mexeu com o caráter dele. Aquelas palavras mexeu com o ego dele. Aquelas palavras que Jesus pregava curou ele. Então ele já reconheceu que Jesus ali era mestre. Já chama ele de mestre e fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, aquela palavra que o Senhor me ensinou a crer, a confiar, a buscar, lançareis a rede. Versículo 6: Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-se a rede. Versículo 7: E fizeram o sinal aos companheiros que estavam em outro barco. Ou seja, aqueles companheiros que estavam ali caluniando ele, falando dele porque não tinha pegado, fizeram o sinal para ele, falando assim: vem, me ajuda a receber minha bênção, me ajuda a tirar minha bênção aqui, porque as minhas redes estão rompendo, porque aquelas bênçãos eram muitas. Porque eu aprendi a confiar na palavra do Senhor, eu reconheci que o Senhor é meu mestre naquele momento. E
Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique, ou seja, quase ia afundando. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausentar-se de mim, que sou homem pecador. Reconhecendo que elas bênçãos. Quantos Deus abençoa, Deus prospera, Deus cumpre as palavras dele, e você não prostra ao pé de Jesus mais, para reconhecer que ele é o único Senhor, Salvador da sua vida. Ou seja, mesmo para agradecer ele, falando: Deus, a tua palavra que eu cumpri, que eu confiei, se realizou, e hoje eu estou aqui agradecendo. Mas eu não sou digno do Senhor na minha presença, porque eu sou pecador. Sim, a gente é pecador. Eu reconheço isso. Aqui Pedro reconheceu isso. Ele prostou, mas ele falou assim: ausenta-te de mim, ou seja, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu que é pecador. Então, mediante, Simão, essa palavra, mediante aqui, terminar no versículo 10, e tendo igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, que agora em diante será pescadores de homens. Amém? Jesus fez uma promessa ali. Mediante essa palavra, mediante essa pesca maravilhosa, que primeiro veio uma decepção para ele reconhecer que Deus pode fazer coisas grandes na vida dele. Mas como reconhecer é você entrar no mar alto, só com ele, e falar: Senhor, está doendo, Senhor, está machucando, Senhor, me feriram, me caluniaram, Senhor, falou falso testemunho, romperam, Senhor, minha fé. Mas eu creio que o Senhor está no meu barco, e eu creio que sinais e maravilhas vai haver na minha vida, para que o Senhor se manifeste cada dia. Meus irmãos, mediante essa palavra, mediante essa reflexão, feche seus olhos agora, vamos orar. Mesmo que seja uma oração simples, mas fala com o Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço por cada um que está vendo, visualizando, Papai, essa live. Papai maravilhoso, aqueles que estão ouvindo, Senhor, esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vem fazer coisas grandes, Papai. Papai maravilhoso, eu não sei qual é a decepção, eu não sei o que essa pessoa está passando. Pai, mas eu sei que o Senhor é fiel, Senhor, para fazer maravilhas, Senhor, para fazer, Senhor, operar grandes milagres na vida dela, Senhor, para mudar a história, Senhor. Papai maravilhoso, que eles possam entender que a palavra do Senhor que liberta, Senhor, que a palavra do Senhor que conforta, que a palavra do Senhor que traz a salvação. Amém, meus irmãos? Fica com Deus, a paz do Senhor.